Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas dessas frases me tocam profundamente e acho que são boas reflexões para a nossa vida e para o nosso dia. Jesus percorria as sinagogas pregando o Evangelho do Reino. A primeira ideia é de que todos nós somos pregadores, mesmo que a gente não saiba. Todos, absolutamente todos nós. Por quê? Porque da maneira como nós vivemos, conforme os nossos planos, nossos projetos, e, sobretudo, conforme o nosso comportamento e o nosso procedimento com as pessoas, nós mostramos em que é que nós, de fato, acreditamos. E a nossa maneira de viver, nossas palavras que saem espontaneamente, são uma pregação. Jesus, certa vez, disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas não somente isso. As nossas atitudes são uma expressão do que nós temos no coração. Até aquelas coisas que aparentemente são menos importantes. Certa vez já se disse que um homem se conhece por aquilo que ele faz nas suas horas de folga. Porque ali ele expressa muito mais, com toda liberdade, sem aparências, aquilo que ele é, aquilo que ele sente. Então, todos nós somos pregadores. Daí uma primeira reflexão. Qual é a nossa pregação? Não que isso signifique apenas o que nós dizemos, pensando, projetando, mas o que dizemos espontaneamente. O que fazemos, como agimos. Nós percorremos o mundo, o nosso espaço do mundo, sendo o que nós somos. E, portanto, pregando aquilo que somos. Porque a nossa primeira pregação é a nossa própria vida. Podemos pregar o reino de Deus. Diz o Evangelho de hoje que Jesus percorria as sinagogas, ensinando e pregando o Evangelho do Reino de Deus. Podemos passar pelo mundo pregando o Evangelho do nosso reino, do meu reino, do meu desejo de ser o centro de todas as coisas. Qual é a nossa pregação? Qual é a nossa mensagem? Sobretudo depois que a pessoa morre, a gente é capaz de fazer uma síntese
do que a gente entende sobre aquela pessoa, do que foi a sua vida, qual é a nossa pregação. E então depois Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. E aqui está mais um sinal de qual é a nossa pregação. Qual é o nosso pensamento diante da humanidade, das pessoas, mais propriamente do povo. Nós nos sentimos parte do povo brasileiro, por exemplo, ou nós somos daqueles que passam a vida inteira falando mal do povo? Porque nós achamos que nós não somos povo, nós estamos de fora. Passamos a vida falando mal da igreja, porque esquecemos que nós somos igreja. Qual é a nossa atitude diante da multidão? Essa nossa atitude mostra se a nossa pregação, em princípio eu disse que a pregação pode ser do reino de Deus ou pode ser do meu reino. Quer dizer, pode ser o meu egocentrismo, o meu egoísmo. Mas aqui também eu mostro pela minha atitude, pelo meu sentimento com a multidão, se a minha pregação é o individualismo ou se eu sei ver a comunidade. Eu prego a comunhão. Eu prego uma libertação do egoísmo, do egocentrismo, para uma abertura para todos. Sou capaz de me compadecer da multidão? Infelizmente, a gente vai se acostumando a se excluir da multidão, querendo que a multidão se vire e que a gente se dê bem. Ainda ontem havia algumas pesquisas, ou resultado de algumas pesquisas, que falavam algumas coisas muito tristes sobre famílias que sobrevivem durante o mês com R$50, um valor até inferior a isso. E a gente fica pensando como é possível. Pessoas que não comem, não têm o que comer. Pessoas que catam lixo para comer. Comida do lixo. Isso não dói nada para a gente? Se a gente está com a ceia de Natal já programada, já marcada, se a gente está já com o Réveillon já programado, nós não nos compadecemos da multidão, e com isso não quero dizer que a gente não tenha o direito de gastar alguma coisa com lazer, de ter um pouco daquilo que talvez todo mundo devesse ter. Não é apenas para colocar um drama de consciência ou para a gente se rotular como responsável de todas as injustiças. Mas o fato é, dentro de nós nada acontece. Isso é fácil de perceber. Quando nos vemos diante das pessoas com problemas, nós fugimos delas. É a nossa tendência. A gente tem as próprias coisas para cuidar. Será que a gente procura se exercitar nesta prática da compaixão pelas pessoas? Sabendo que eu também sou povo, eu também sou multidão, eu também sou destinatário daquilo que é para todo o povo. E eu devo sentir como povo também, não apenas individualmente. Depois, uma outra frase: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui eu interpreto esta ideia de que os trabalhadores são poucos, não querendo dizer que nós não temos pessoas para fazer o que é preciso. Temos as pessoas, mas elas não são trabalhadoras. Porque boa parte de nós pode até cumprir as obrigações, mas não quer passar disso. Boa parte de nós talvez organize as coisas de uma certa maneira, que existem limites muito bem determinados, de tal modo que se a gente descuidar,
por mais digna que seja a nossa profissão e por mais que ela nos leve a atender as pessoas, pode ser que a gente se feche na gente mesmo e a gente não trabalhe, a gente apenas cumpra tarefas. A gente pode exemplificar isso numa missão ou numa profissão como a nossa, de nós padres, né? Será que a gente se importa com a multidão? O sofrimento das pessoas realmente nos toca? Fazemos as coisas por profissão ou realmente estamos inteiros naquilo que nós fazemos? Isso vale para diversas outras profissões, especialmente aquelas que atendem as pessoas diretamente, nas quais a gente precisa se exercitar. Porque eu posso ter de atender doentes, posso ter de passar num velório, posso ter de ir a uma festa, quase tudo ao mesmo tempo, uma coisa atrás da outra. E eu posso realizar isso. Fui. Mas eu preciso me exercitar para que lá, diante do doente, eu me compadeça dele. Eu esteja inteiro ali, não esteja apenas rezando da boca para fora. Sem encenações, sem nada assim. Mas minimamente eu me colocar inteiro naquilo que estou fazendo. Se dali eu vou para o velório, tem pessoas sofrendo muito, e eu sei o que é perder uma pessoa. Se eu sei o que é perder uma pessoa, devo imaginar o que eles estão passando, devo verdadeiramente me solidarizar com eles ali. Dali eu saio e vou para uma festa, onde as pessoas estão felizes da vida, e eu naquele momento devo participar da festa. Não vou chegar lá para estragar a festa. Pois vocês estão se divertindo aqui, mas tem gente sofrendo. Claro que não, gente. Então assim, somos verdadeiramente trabalhadores, nos empenhamos. O nosso trabalho vem de uma moção, de uma motivação pessoal, interna, ou são obrigações apenas que eu cumpro? Eu sou comprometido com o trabalho mesmo? O trabalho é uma das coisas mais essenciais para que o ser humano viva dignamente, não apenas para cumprir tarefas, mas para realizar uma missão. Depois Jesus diz aos discípulos, aos 12, para que vão primeiro às ovelhas perdidas. Existem muitas necessidades, mas algumas pessoas precisam mais do que as outras. Cuidar das que precisam mais primeiro. Atender primeiro as que precisam mais. Fazer esta ordem de prioridade. E por fim, uma das palavras que talvez tenha me tocado mais, de graça recebestes, de graça deveis dar. Só que é preciso que eu seja capaz de perceber que eu recebi de graça, que eu não mereço o que eu tenho, que eu não conquistei os dons que Deus me concedeu. Por mais que eu tenha feito esforço, e o esforço representa a acolhida ao dom que Deus me deu. Se me deu inteligência e eu estudei, então eu acolhi a inteligência que Ele me deu. Mas não por isso eu vou pensar que eu fiquei inteligente porque eu estudei. Foi Deus quem deu esse dom. E se recebi esse dom, esta inteligência, esse conhecimento, não me pertencem. Recebi de graça. Devo dar de graça. Devo ensinar de graça. Rezemos. Ó Deus, que enviastes a este mundo o vosso unigênito para libertar da antiga escravidão o gênero humano, concedei aos que esperam vossa misericórdia chegar à verdadeira liberdade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.